Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos. Você está no canal da Psicografia da Médium Nancy Souza. Para mais uma semente do Evangelho. Essa semente do Evangelho que desperta, a oração aí às 18 horas, todos os dias no nosso canal. Seja bem-vindo. Senhor, preciso de tua ajuda para deixar de lado minhas desculpas e encarar os pecados que ainda me impedem de viver de modo condizente com minha nova identidade em Cristo. Amém. Vamos elevar os pensamentos aos benfeitores espirituais, aos espíritos de luz, a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, que nos ilumine neste dia abençoado, para que possamos enviar boas vibrações aos irmãos que assistirem esse Evangelho no horário determinado, para renovar a sua fé e a sua alegria de viver. Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 15, Fora da Caridade, não há salvação. No item 6, necessidade da caridade segundo São Paulo, Paulo nos traz uma reflexão profunda sobre a caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal. Não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, quando ele diz aqui que a caridade é paciente, doce e benigna, nós temos que ter paciência quando a gente for fazer a caridade, quando você for orar por um irmão, quando você receber alguém na sua casa que estiver em aflição, às vezes um amigo que vai desabafar, às vezes uma pessoa que bate na sua porta pedindo ajuda, pedindo socorro. Se você não tiver paciência, você não vai fazer essa caridade da forma que você gostaria. Às vezes, naquela pressa, apressado, você acaba atropelando algumas partes, e daí você, quando tiver naquele momento de reflexão, você vai perceber, meu Deus, eu poderia ter agido de outra forma. Quando ele diz que a caridade não é invejosa, imagina você invejar o outro fazer a caridade, apesar de que existe, Eu estou invejando fulano porque está fazendo campanha de cesta básica. Nossa, que seria bom essa inveja boa, Que você continuasse, aí na sua região, fazendo esse trabalho para ajudar os necessitados. E quando ele diz que a caridade não se enche de orgulho, não se sinta orgulhoso por fazer a caridade. Se sinta aí, nesse momento, um espírito devedor, um espírito em aprendizado, um espírito imperfeito, e que através da caridade nós vamos aprender a domar as nossas más inclinações que trouxemos de outras existências que não nos é permitido saber. Então, nesse momento, você vai pacientemente, desinteressado, sem se vangloriar, que é o que ele está falando aqui. E aí, quando ele continua no item 7, o apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, e ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os méritos,
e não tiver caridade, nada serei. Dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim com clareza a caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico e do pobre, e é independente de toda a crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, meus irmãos, essa mensagem do capítulo 15, fora da caridade não há salvação, do apóstolo Paulo, quando ele fala que sem as mãos que puxam a corda do sino, não tine. Lembra que quando dá meio-dia na igreja católica, isso acontece muito, para avisar que no tino do meio-dia tá ali batendo o sino, né? Então, se você não puxar as cordas, ele não vai badalar, né? Sem o impulso da caridade, manejando o nosso amor, nossas ações no mundo são estéreis. Então, para que você hoje lembre-se de que tome essa iniciativa para ir em busca de fazer essa caridade para o próximo. Paulo também esclarece perfeitamente que a caridade deve animar todo e qualquer gesto de beneficência, bem como todo qualquer sacrifício pessoal. Então, quanto mais sacrifício você fizer para ajudar o outro, será você o maior beneficiado com esse ato de caridade e de amor pelo próximo que você está fazendo através da caridade. E quando ele diz aqui que a caridade é paciente, ensina o apóstolo a nos lembrar que a bondade de compreender o ritmo de cada um é grande dádiva que podemos fazer para com quantos façam parte da nossa vida. A caridade é benigna. Continua Paulo, lecionando que a bondade é a própria alma da caridade que se movimenta impulsionada pela grandiosidade da alma, sem que se dê conta dessa grandeza. Veja bem, quando você trata as pessoas com benevolência, quando você vai entregar uma cesta básica, um pacote de biscoito, um pacote de leite, tudo isso tem que ser avaliado por você mesmo. Qual é a sua atitude nesse momento que você vai ajudar o próximo? A caridade não é invejosa. Poderíamos imaginar o amor sentindo inveja, uma vez que o amor é tudo e tudo alcança e constrói. Então, veja bem, é isso que eu falei lá bem no início. Seria interessante você realmente invejar essa caridade, mas que seja uma inveja que você vai tomar a iniciativa de fazer também, né? A caridade não é obra temerária, nem precipitadamente. A caridade é segura de si mesma, pois conhece que só o bem pode produzir. Despreocupa-se deliberadamente do fruto de suas ações, pois que, na caridade, a semeadura não espera colheita, mas apenas servir e passar. Então, não importa a sua semeadura hoje, um dia você vai colher. Imagina você fazendo todas essas coisas, toda essa bondade para com esses irmãos necessitados, a sua colheita vai ser maravilhosa, né? Muitas vezes nos queixamos, fiz tanto por fulano e recebo isso em troca. Com certeza não foi caridade. A caridade nada espera, porque quer apenas a alegria de ajudar. Por isso Paulo ensina que ela não se enobrece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses. A caridade total, senso de justiça, porém não julga nem discrimina. Ajuda sem perguntar quem é, porque sofre como chegou até tal ou tal situação. Às vezes a gente está ajudando uma pessoa e diz, por que você não arrumou um emprego? Por que você fica pedindo na rua? Não, gente, aquelas pessoas a gente não sabe, né, o projeto de vida dela, por que ela está naquela situação. Será se ela não tentou por diversas vezes, né, conseguir um teto, um emprego, cuidar da família e não conseguiu? Então a gente não deve julgar essas pessoas. E aqui, como complemento, Allan Kardec diz o seguinte: os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual.
os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, a gente não sabe, entre coragem e fraqueza, o que levou esse irmão a passar por essa experiência hoje. Para finalizar o nosso encontro aqui das nossas sementes do Evangelho, a nossa reflexão sobre a caridade, Chico Xavier nos diz o seguinte, que a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Como diz o nosso querido Paulo de Tarso, ainda ainda que eu fizesse todo bem, se eu não tiver amor, eu nada seria. Então, nesse momento aqui, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e lembrar desses momentos felizes, desses momentos em família. Quando ele diz também, recordando, que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. Até na hora que eu fui lembrar aqui no final, né, deu um branco assim rápido, mas isso acontece. Mas tudo bem, eu consertei e está aqui. Então, esse momento é um momento sublime em nossas vidas, quando esse poder da caridade toca o seu coração, quando ele diz: fora da caridade não há salvação. Nos esclarece à luz do Espiritismo que toda a moral dos ensinamentos de Jesus se resume à caridade e à humildade. Qualidades contrárias ao egoísmo e ao orgulho, capaz de nos conduzir à verdadeira felicidade. Que essa felicidade toque o seu coração, desperte, para que você tome a iniciativa, ainda hoje, de fazer a verdadeira caridade com amor e com humildade. Fiquem na paz do Mestre Jesus. Muito obrigado por nos seguir, nos assistir e nos encontrar.